Seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy, essa plataforma que foi pensada e gerada para te aproximar do Pai, para te aproximar de Jesus através de fundamentos bíblicos. Eu quero trazer um tema muito interessante para nós aqui hoje. É um tema bastante, não deveria ser, mas é um tema bastante controverso hoje dentro de alguns segmentos religiosos, que é a natureza do Messias e a divindade de Jesus. Quantas vezes que você já ouviu dizer coisas a esse respeito? Anota nos comentários aqui abaixo se você, assim como eu, já foi questionado com essas perguntas que eu vou te fazer aqui. Jesus, se ele era Deus, por que ele orava? Se Jesus era Deus, por que ele precisava orar? Se ele é Deus, talvez não precisava de oração, ok? Então esse é um ponto. Se Jesus era Deus, por que ele precisava orar? Um outro questionamento. Jesus é o Messias, um homem ungido e separado por Deus, mas ele não é Deus. Um outro argumento. Jesus é um falso profeta, é um enganador e o Messias ainda não veio, o Messias ainda vai vir. Esses são os três argumentos mais fortes que são trazidos, né? E eu gostaria de saber se você já foi arguído por qualquer um deles e se você teve uma resposta didática e não uma resposta filosófica. Porque o que eu quero fazer com você aqui hoje nessa aula é te dar ferramentas didáticas para que a sua resposta ela possa ser uma resposta correta. E não simplesmente, não, Jesus é Deus porque eu creio. Jesus orou, porque ele quis orar. Tudo tem um motivo. Então Jesus não é só um profeta, ele é o Filho de Deus. Mas por quê? Uma vez eu assisti um vídeo, quero contar essa história para você. Eu assisti um vídeo uma vez, eu não me lembro agora, sério mesmo, o título desse vídeo, já faz muitos anos, uns 7 anos atrás, onde um árabe estava dando um discurso, uma escola, talvez uma faculdade americana, e ele estava dando uma aula e falando sobre o Deus deles e tudo mais, e aí uma menina se levantou, uma jovem, se levantou disposta, dava para ver que ela estava bastante disposta a defender a sua causa, e ela falando que ele não estava gostando da maneira que ele estava dizendo e tal, porque ela era uma cristã e para ela Jesus era Deus e ela não ia aceitar aquelas doutrinas para ela e tal, e ela trouxe um discurso, não me lembro agora a métrica desse discurso, mas o fato é que esse cara muito bem preparado, obviamente eles são muito bem preparados, ele disse para ela o seguinte: me diga onde foi nas Escrituras, no Novo Testamento, ele também tinha muitos argumentos neotestamentários, diga-se de passagem, que Jesus disse que ele deveria ser adorado e eu me prostrarei diante dele. Se Jesus fosse Deus, ele tinha traído a adoração para si. Como ele não fez isso, é porque ele era simplesmente um homem cheio que foi visitado por Deus e foi um profeta na sua época, assim como Maomé foi um profeta na sua época. Ou seja, com isso eu quero situar você dentro de uma situação. Talvez você tenha passado por isso, talvez você tenha questionamentos que você tenha até vergonha de perguntar. Talvez questionamentos que você carregue que você tenha até vergonha de dizer. Você não tem explicações sobre esses assuntos. E eu vou te dizer, querido, esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, talvez seja um dos assuntos mais importantes. Nós falamos isso quando ensinamos que Jesus é a Torá viva, mas aliado com esse processo, ou talvez até antecedente a esse processo de ensino que nós tratamos na DNA Academy sobre Jesus e a Torá viva, seja esse tema. Porque se você não reconhecer a divindade do Messias, a natureza do Messias e a divindade de Jesus, talvez você não reconhece Jesus de verdade. Se para você Jesus é só um profeta, se para você Jesus é apenas o Messias e não é Deus, talvez você não entendeu corretamente qual é a função do Messias. Há uma linha muito forte, crescente, inclusive, digo de passagem, muito crescente,
Eu já topei com alguns, inclusive teve um jovem da igreja de um amigo que, na época que eu ministrava adoração, nós tocamos juntos, e esse jovem começou a se envolver com um ex-pastor que, segundo ele, tinha se tornado um rabino messiânico e que ensinou que Jesus era apenas um Messias, era um homem incrível, um homem que se entregou por um propósito, que ele até admirava mais Jesus depois de ter tido esse entendimento, mas que Jesus não era Deus, porque Deus só existe um único Deus. Eu quero que depois de todas essas histórias que eu te contei, de todos esses argumentos que eu te disse, você caminhe comigo pelas Escrituras. O ponto que eu quero colocar para você aqui, querido, primeiro é a minha visão particular. Porque eu acredito que a gente não pode seguir daqui para frente sem você saber o que eu penso a esse respeito. Certo? E o que eu penso a esse respeito é que Jesus não é apenas o Messias, que Jesus é Deus na sua forma, né, corpórea, na sua forma em carne. E o que eu estou dizendo, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço Jesus através das Escrituras. Eu conheço Jesus através da cultura judaica e eu conheço Jesus através da cultura rabínica. Ok? Dentro da cultura rabínica, eu vou trazer alguns fatos, mas dentro da cultura rabínica, mesmo dentro da grande ortodoxia rabínica, é pregado que o Messias é uma manifestação do Eterno. Ele não é um outro ser, ele é o próprio Eterno. O apóstolo Paulo, se as Escrituras não tivessem mudado o termo, né, nós teríamos muito mais facilidade em provar esse entendimento. Mas sempre que você vê dizer, por exemplo, um texto que eu já li em outras aulas para vocês, que eu vou até lê-lo agora, só para fazer relação ao que eu estou dizendo, de uma tradução que foi suprimido o seu valor dentro do conceito original, que poderia facilmente atender a nossa, né, o nosso anseio por essa descoberta, por essa afirmação, na verdade, é o texto de Tito. O texto de Tito 2, no versículo 13, ele diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso reencontro do nosso grande Deus. Aqui eu uso mais, vocês percebem, a Bíblia King James, justamente porque diferentemente de outras traduções que vão dizer o grande Senhor, então aqui na King James ela vai dizer o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque é isso que está no original. A palavra no original aqui no aramaico é Mariach, que é o quê? Mar, no aramaico, é rei, né? E Iá é Yavé, então o grande rei Yavé. Então todas as vezes que o apóstolo Paulo se refere a Jesus, que você lê nas suas escrituras, na Bíblia que você tem na sua mão, que você lê o nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade não é Senhor que está dizendo, porque Senhor pode ser o Senhor seu pai, ou Senhor seu tio, né? O texto original está dizendo o nosso Adonai. No original é Mariach, que é o Senhor, o rei Iá, né? O rei Yavé. Então o apóstolo Paulo usa muito esse termo e por isso ele foi muito perseguido e é até hoje perseguido pelas linhas judaicas menos ortodoxas, que não tem muita profundidade com a ortodoxia. O meu discipulador, por exemplo, que é um judeu messiânico e é o escritor, né, o tradutor desse material, que para mim é o melhor livro que fala sobre os 4 evangelhos, que é a tradução original dos 4 evangelhos do aramaico para o português. Não tem material melhor do que esse sobre os evangelhos, realmente não tem. E ele diz, quem conhece pouco a Torá vai dizer que o Messias não é Deus. Quem conhece muito a Torá vai afirmar que a natureza do Messias é uma natureza divina.
Então, baseado em tudo isso, eu quero ler um texto que é o texto mais usado para questionar a divindade do Messias, ok? Vamos lá, vem comigo, Deuteronômio 6, versículo de número 4. 2, 3, 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o seu Deus, Adonai é um. Então esse é o texto que vai ser usado para dizer que Jesus não pode ser Deus, porque senão abriria-se um pretexto para um politeísmo. E Deus está dizendo aqui que Ele é um. Mas eu quero caminhar com você dentro de um conceito. É por isso que é tão importante você conhecer algumas coisas dentro do conceito, dentro da cultura original. Essa palavra um aqui é errad, ok? Esse errad é um senso, é uma palavra que indica um valor unitário, porém num senso coletivo. Quando um outro local onde essa palavra vai ser usada é quando Deus diz para Adão: unirá-se o homem a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Essa palavra uma aí também é errado, conotando esse entendimento que não é só eu que tenho, tá, pessoal? Grande parte do judaísmo ortodoxo pensa dessa maneira. É de lá que eu estou tirando isso, é de escritos antiquíssimos da cultura judaica que eu estou tirando esse conceito da natureza do Mashiach. Porque você precisa entender que o Messias é Deus. Mas você não pode entender só pela fé, pelo entendimento, pelo aquilo que você acredita. Você precisa entender pela sua razão. Entende? Porque o culto nosso é racional. Você precisa entender o que você está fazendo. O nosso objetivo é transformar muita coisa que você tem na sua mente pela fé, pelo conceito filosófico, na verdade, né? Partindo do pressuposto que a fé não é o que você crê, mas o que você faz, que é isso que nós temos ensinado dentro da academia. A fé não é aquilo que você crê, a fé é aquilo que você pratica, porque isso foi o que o apóstolo Tiago nos ensinou. Então, o que eu quero é transformar conceitos filosóficos que você carrega a respeito de fatos das Escrituras em conceitos racionais. É trazer você para o chão. Muitas vezes estamos flutuando no entendimento bíblico, sendo que nós precisamos estar o quê? Consolidados. A nossa casa tem que estar firme sobre a rocha. Entende? A nossa casa não pode estar construída na areia ou muito menos no ar, com pensamentos filosóficos sem muitas explicações. Então, partindo desse conceito do errad, nós vamos entender algo. O ponto número 1 que nós vamos entender é que o homem e a mulher, eles se tornaram um errad. Assim como Deus aqui está dizendo que ele é um errad. Certo? Então guarda aí. Dentro de um casamento, homem e mulher, eles caminham num só propósito. Porém, eles são individualmente diferentes. Por mais que o propósito deles seja único. A palavra né, quando Deus diz em João 3,16, por exemplo, que ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único, essa palavra aí é Yahid. Por quê? Porque é um, sem sentido plural, um no seu sentido singular. E aqui ele está dizendo que ele não é um Yahid, ele está dizendo que ele é um Errad. Aí está uma grande diferença linguística que a gente precisa perceber. Outra coisa, vem comigo em Gênesis 1, versículo 1, o começo de tudo. A Bíblia vai dizer em um princípio, não é no princípio, é em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse texto aqui no original está escrito, né? Bereshit bara Elohim. O que é Elohim? A palavra Elohim, que é traduzida como Deus, que é traduzida como Senhor, El é Deus e Rim está levando esse Deus a um conceito plural,
Ou seja, em um princípio criamos, ou em um princípio criou deuses, entende? Mas dentro desse conceito que é errado, ou seja, que é mas um senso plural. E quando nós falamos de deuses aqui, querido, nós não estamos falando da Trindade, ou nós não estamos falando desse conceito coletivo, onde existe uma pessoa, que é o Pai, uma outra pessoa, que é o Filho, uma outra pessoa, que é o Espírito. Nós estamos falando de um Deus que se manifesta de formas diferentes. Talvez a sua grande dúvida aí que está batendo na sua cabeça agora é em relação a esse conceito que eu apresentei aqui, da Trindade, que não é um conceito bíblico. É possível que eu traga dentro da academia, e eu quero inclusive dizer aqui para você, coloque nos comentários aqui abaixo, se você quer que nós podemos trazer para vocês um conceito sobre a Trindade, como que ela surgiu, por que ele se tornou tão forte esse ensino, e por que é que nem Jesus e nenhum apóstolo, e nenhum patriarca, e nenhum profeta ensinou sobre esse conceito. Porque, na verdade, esse não é um conceito bíblico. Quando Mateus 28 fala Pai, Filho e Espírito Santo, ele não está falando de 3 pessoas. Ele está falando de uma unidade de propósito. Ou seja, vocês vão discipular todas as nações dentro do propósito eterno. É isso que está dizendo, mas esse é foco para uma outra aula. E se você quiser essa aula sobre a Trindade, eu posso trazer depois, posteriormente. Põe aqui nos comentários que vamos falar sobre isso, ok? Então, a partir daqui, a partir do conceito de Elohim, nós vamos caminhando, ok? E vamos trazendo para vocês o entendimento sobre a natureza do Messias e a divindade de Jesus, ok? Dentro do pensamento semítico, talvez você não saiba disso, mas há na velha aliança, na primeira aliança, no Tanar, como a gente gosta de dizer, 10 emanações do Eterno, e na nova aliança 3 emanações, ok? Então as pessoas podem dizer, essa questão de Deus se manifestar 3 vezes é antibíblico. Por que eles vão dizer isso? Se no Primeiro Testamento ele se manifesta de 10 formas diferentes. Então eu estou trazendo essas informações aqui, queridos, para vocês começarem a se desarmar e começar a sentar num lugar mais tranquilo, para que você possa vir comigo nesse entendimento sobre a divindade do Messias, a divindade de Jesus e a natureza do Messias. Então vamos lá. Qual é a verdadeira natureza do Messias? O Messias, ele é uma manifestação do Eterno. No hebraico vai dizer que ele é uma kemuná, ou um parsuf, ou seja, uma face menor. O Messias é aquele que vai se entregar para um propósito. Ao contrário do Filho, Jesus, porque Jesus, ele é a própria imagem de Deus. Colossenses 1,15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem é que estava no jardim com Adão? Deus não tem forma, gente. Não existe uma forma, Deus não tem forma. É por isso que o começo das Escrituras não está escrito no princípio, está escrito em princípio. Porque Deus não tem começo nem fim de dias, nunca descobriremos, nós nunca saberemos quando foi que começou todas as coisas. Nós só sabemos que um dia começou. E o homem começa a contar os seus dias a partir do teu nascimento e não a partir da criação. Do primeiro dia do haja luz, porque ninguém sabe quando foi que isso existiu. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura de Jesus, o nome de Deus é o En Sof. Ou seja, En, não, Sof, fim, é o que não tem fim. Então Deus não tem forma, Deus é... Se eu pudesse dizer, Deus é o que? Uma substância, uma energia. Nós não sabemos, nós nem temos no nosso vocabulário
algo para descrevê-lo. Quando ele se apresenta, né, quando Jesus se apresenta na sarça ardente, ele diz: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu fui, eu sou o que eu serei. Né? É isso que está dizendo. Foi traduzido como eu sou, mas na verdade é isso, é uma abrangência. Em Apocalipse ele vai dizer, né, aquele que é, que era e o que virá. Né? Não é o que há de vir, não, é o que virá. A tradução é aquele que é aquele que era, aquele que foi e aquele que virá. Então, nosso Deus é um Deus que não tem forma, queridos. Qual é a forma de Deus na Terra? Qual é a imagem desse Deus na Terra? É a manifestação do Filho. O apóstolo Paulo vai dizer isso claramente. Então, quem é que estava no jardim com Adão na viração do dia? O Messias. Era Jesus que estava ali. Quem é que estava com Abraão? Jesus estava com Abraão. Quem é que estava na sarça ardente? Jesus estava lá. Quem é que entregou para Moisés as tábuas da lei em cima do Monte Sinai? O próprio Jesus. E isso quem vai dizer, inclusive, é João 1,17. Porque pelas mãos de Moisés a lei foi entregue. Portanto, graça e verdade pelas mãos de Jesus foram entregues. É isso que diz o texto de João 1,17. Então Jesus, querido, ele está inserido em tudo dentro das Escrituras. Então, se eu posso dizer para você que, em poucas palavras, a natureza do Messias, a natureza de Jesus é uma natureza eterna. Ele é o próprio Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele abriu mão da sua glória, ou seja, ele se colocou numa estatura inferior. Porque se Jesus viesse, querido, em toda a sua glória, como ele virá, né, no dia do seu retorno, ele teria destruído a terra. Há um processo que precisou ser feito. Então, para que ele pudesse vir como servo sofredor, dentro da cultura de Jesus, esse nome do servo sofredor, ele é conhecido como o Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias, filho de José. O Messias que era o filho de José, filho de Jacó. Por que ele recebe esse nome? Porque, segundo a cultura de Jesus, José foi o homem mais bondoso que teve sobre a terra. José era capaz de tirar a bondade no pior homem que fosse. Sabe aquela pessoa assim que ninguém dá nada por ela? Sabe um Saddam Hussein da vida? Sabe um Hitler da vida? Pois é, José teria conseguido encontrar bondade no coração deles. Então é por isso que Jesus, quando ele vem como servo sofredor de Isaías 53, ele é denominado como o Mashiach ben Yosef. Os livros da Torá oral, né, da Guemará e da Mishnah, que é um material vastíssimo, diz o seguinte, que se Israel merecesse, ou seja, se Israel estivesse comportando bem, estivesse obedecendo os mandamentos, o Messias viria como o Messias ben David, ou seja, aquele que veio para reinar, o Messias rei. E se Israel estivesse se comportando mal, ele viria como o Mashiach ben Yosef, ou seja, o servo sofredor, para redimir o pecado do mundo. Por quê? Esse é um ponto, aí é muita filosofia, pessoal, e eu não quero entrar muito nisso, porque eu quero, na verdade, te trazer para um parâmetro de uma realidade racional. Mas dentro de um conceito filosófico, só te dando um gancho aqui para você entender, estava sobre Israel a autoridade ou a missão, a melhor palavra é essa, a missão de revelar a glória de Deus para as nações. Porém, Israel falha nesse processo. Então, o Messias vem, é óbvio que tem a promessa, tá, queridão, de Gênesis 13, estou só te situando dentro do pensamento semítico.
Então o Messias vem como servo sofredor e muitos, por se acharem bons demais, por acharem que estavam fazendo tudo corretamente, não o receberam. Então aqui mora o segredo também desse texto. Porque existiam essas duas linhas de pensamento. Se eu sou justo, se eu estou comprometido com a justiça, se eu estou andando em justiça, se eu sou um tzadik, o Messias vai vir como o Mashiach ben David, o Messias rei, conforme Davi. Se eu sou um ímpio, se eu falhei no meu propósito, ele vai vir como o Mashiach ben Yosef. Por quê? Porque ele vai precisar encontrar dentro de toda a maldade que eu tenho carregado alguma fagulha de bondade para que ele possa me resgatar. Só que muitos dos judeus, carregados de orgulho e prepotência, eles não reconheceram que eles tinham maldade, que precisava ser encontrados por um servo sofredor, por um Messias segundo o coração de José, que pudesse tirar de dentro deles um restinho de bondade. Não, eles achavam que eles estavam prontos para o Messias rei. E não foi isso que aconteceu. Então, só para você entender um pouco esse texto, né? Só para você entender um pouco desse texto e talvez não se perder um pouco em algumas teologias que dizem que, nós já falamos sobre isso, né? Sobre o processo das dispensações. Deu um branco aqui, pessoal, agora, geral. Então, só para você não se perder dentro do processo das dispensações, que também nós já falamos sobre isso, beleza? Então, só para que isso reforça o seu entendimento. O grande problema de Israel ter rejeitado o Messias não é porque eles não reconheceram os milagres e os tempos cronológicos que eles carregavam. É porque eles tiveram o orgulho muito exacerbado de não reconhecer a sua pobreza. Eles achavam que eles já estavam prontos para o rei, mas na verdade eles precisavam do cordeiro. Eles queriam um leão, mas eles necessitavam do cordeiro. Entende? Então essa é a natureza, né, do Messias, que vem esse Jesus que vem como homem, que abre mão da sua glória e se estabelece aqui. O João vai começar esse texto, nós já falamos sobre isso na Torá Viva, dizendo que no princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus e ele se fez carne e habitou entre nós. Então você não pode, querido, cair na falácia de pessoas que estão negando Jesus. Todas as pessoas que dizem que Jesus não é Deus estão negando Jesus e não conhecem cultura judaica. Dizer que Jesus é Deus não é coisa de Roma, como muitos dizem por aí. Há uma linha muito ruim, há uma linha muito... Eu acho que é uma das fontes péssimas que está nascendo, porque são pastores que, talvez frustrados com a igreja, se converteram ao judaísmo e se tornaram rabinos messiânicos. E dentro de muitas dessas linhas, eles não reconhecem, eles negaram Jesus. Eles se dizem messiânicos, mas eles negaram Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que eles negaram Yeshua? Porque a partir do momento que você diz que Yeshua é o Mashiach, mas você não acredita que Yeshua é Yahvé, você não acredita que Yeshua é Adonai, você está negando o próprio Messias, você está negando a pessoa de Jesus. Ok, pessoal? Vamos dar uma pausa aqui. Eu vou vir com você na próxima aula, no próximo bloco dessa aula, para não ficar muito extenso. Então, pegue o seu caderno, o seu lápis. Não esqueça, querido, você não pode vir para as aulas sem aquele seu manual que nós colocamos no começo. Ok? Escreve todas as dúvidas, faça o seu resumo e vem comigo rumo a uma fé descomplicada.